Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduarda Serra e hoje estou aqui para mostrar para vocês a minha redação 960 do Enem do ano de 2024. O tema da redação do Enem no ano de 2024 foi Desafios para a valorização da herança africana no Brasil e foram apresentados alguns textos motivadores, esses aqui. E agora, vamos à leitura da minha redação. Eu gostei muito da minha redação. Eu consegui fazê-la sem rascunho. Os 3 anos de Enem que eu fiz sem rascunho na redação. Eu utilizei um repertório na introdução, que eu fiquei muito feliz, porque, pelo menos para mim, foi muito inédito utilizar esse tipo de repertório. E eu gostei muito da forma que eu o articulei na minha construção, da minha argumentação. E vocês vão ver como eu fiz aqui. Então, vamos para a introdução. O dia 20 de novembro é o Marco Nacional da Exaltação da Consciência Negra. Todavia, apesar de tal data singular, ainda persistem, na esfera odierna, sérios desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Destarte, com o fito de arrefecer tal grave revés, convém analisar os seguintes catalisadores. 2 pontos. A omissão governamental e a escassez de debates. Como vocês podem ver, a minha introdução ela ficou bem curta e o que eu havia aprendido? A gente só precisa apresentar um repertório, fazer uma boa contextualização e apresentando o nosso tema, que no caso foi o da valorização da herança africana, os desafios para essa valorização e, por fim, apresentar a minha tese. E foi o que eu fiz e eu consegui fazer isso economizando linha, porque o que a gente precisa, pelo menos na introdução, e o que eu fui ensinada, é fazer tudo isso, mas de tal forma a utilizar o mínimo de linhas possível para sobrar para os próximos parágrafos, que é o parágrafo da argumentação, tanto o D1 quanto o D2, que eu vou ler agora. O meu D1. Diante desse cenário nefasto, a inação estatal é uma causa crucial dessa horrenda mazela. Nesse sentido, no contrato social, proposto pelo filósofo John Locke, é dever do Estado garantir ao indivíduo os seus direitos inalienáveis. Contudo, o pensamento lockeano não é consolidado, pois a União é tristemente leniente no que tange à plena implementação do legado afro-brasileiro no território. Prova disso é o ínfimo engajamento público, tanto na democratização de discussões sobre a cultura negra, quanto na irrisória inserção curricular do estudo histórico de comunidades africanas no ambiente escolar. Como efeito, a letargia do governo inviabiliza a valorização do protagonismo africano no delineamento do enredo nacional. Logo, por causa do descaso estatal, a identidade afro-brasileira é cruelmente mutilada. Como vocês podem ver, eu teci a minha primeira argumentação, meu D1, utilizando como primeira causa a inação estatal. Falei que o Estado ele tem ações que deveriam ser feitas e, sendo bem sincero, eu gostei muito da minha argumentação, porque ela é estruturada nos seguintes passos. O meu D1, primeiro eu utilizei o meu tópico frasal, depois eu venho com o repertório e após isso eu vou partir para a minha argumentação. E ela é dividida na minha explicação, que começa... Gente, é que eu estou sem óculos, aí eu fico com certa dificuldade. Com contudo, depois eu vou para a exemplificação, que é o prova disso. Após isso, eu apresento a minha consequência, que vem com o como efeito. E, por fim, eu realizo um desfecho crítico. E isso ajuda muito a encaixar a minha argumentação. E eu gosto muito desse parágrafo, que eu sinto que eu consegui contemplar tudo nesse parágrafo. Eu não sei se os corretores eles acharam que eu deveria ter explicado mais, mas na minha visão, eu sinto que eu desenvolvi muito bem a minha argumentação nesse parágrafo. Vocês podem concordar ou discordar nos comentários, estou aberta às opiniões. Agora nós vamos para o D2.
Outro sim, o silenciamento midiático é um desafio para a plena exaltação da cultura afro-brasileira. Nesse contexto, a filósofa Djamila Ribeiro argumenta que, para atuar sobre um problema, é necessário retirá-lo da invisibilidade. No entanto, o ideal da intelectual não é aderido por muitos meios de comunicação, uma vez que eles pouco veiculam em suas programações chamadas acerca da influência africana na língua, na gastronomia e na construção de uma sociedade etnicamente diversificada, porquanto preferem abordar assuntos oriundos da cultura de massas, os quais geram maior retorno monetário e mais visibilidade. Consequentemente, não só a história afro-brasileira é silenciada, mas também a visão estigmatizada dela enraiza-se no tecido social. Dessarte, com tal óbice desvalorizador, não há ordem nem progresso. Aqui, se vocês perceberem, a minha argumentação ela ficou um pouquinho diferente. E eu acho que aqui talvez eu possa ter perdido os 40 pontos, né, na C3. Porque assim, eu começo com o repertório, com o tópico frasal, depois eu vou com o repertório e daí se inicia a minha argumentação. Só que eu faço tudo de uma forma diferente, um tanto misturada. Eu misturei um pouco a parte da explicação com a exemplificação. Mas só que eu deixei evidente a parte da minha consequência. Só que eu acho que os corretores eles podem ter achado um pouco raso essa parte aqui, mas também a visão estigmatizada dela enraiza-se no tecido social. E após ler, eu percebo que eu não dei exemplos dessa visão estigmatizada, eu só falei, só citei. E o meu professor de redação, o professor Cadu, ele sempre explica pra gente que tudo que a gente colocar na redação, a gente tem que explicar, porque o corretor, ele não vai adivinhar. Então, eu acho que eu pequei nesse aspecto, então talvez eles tenham me apenado por isso. E se foi por isso, realmente eu senti, né? Mas, não sei, 40 pontos, enfim, né? Agora, pessoal, nós vamos para a minha conclusão. Portanto, a fim de mitigar a inércia estatal e a displicência midiática e, assim, valorizar a herança africana na nação brasileira, o Poder Executivo Federal, responsável pelo desenvolvimento social, deve, por meio de replanejamento orçamentário, a exemplo, redistribuição do erário, autorizada pelo Tribunal de Contas da União, acessibilizar palestras cuja temática é a história afro-brasileira, tornar obrigatório o ensino histórico da cultura africana e, junto aos principais veículos midiáticos, divulgar a trajetória de resistência da parcela afrodescendente. Desse modo, a consciência negra não será exaltada apenas no dia 20 de novembro. Não, pessoal, não utilizei a consciência negra só para a data só para fazer esse fechamento, mas ficou algo assim muito marcante e eu gostei muito de fazer esse fechamento porque mostra tanto que eu tive um projeto de texto, eu fiz um texto circuito e também esse fechamento, na minha opinião, ele ficou muito lindo. Agora nós vamos para a quantidade de linhas, que é muito importante. Eu utilizei as 30 linhas e na minha introdução eu utilizei 4 linhas, no meu D1 deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, eu utilizei 9 linhas. No meu D2, eu utilizei 10 linhas e na minha conclusão, eu a fiz em 7 linhas. E é uma coisa bastante interessante, pessoal, porque eu vou comparar aqui o meu D1 com o meu D2. Eu utilizei uma linha menos no meu D1 do que no meu D2, só que eu sinto que a minha argumentação ela ficou bem mais consolidada no D1 do que no D2, provando que não necessariamente você precisa fazer as 30 linhas para ter um bom texto. E se vocês perceberem também, gente, na minha redação ela tá bem marcada, o pingo no i, os pontos finais, as vírgulas. Porque foi assim, quando eu terminei minha redação, eu ainda revisei umas 3 vezes. Então, em cada revisão, na primeira foi para ver se tinha alguma palavra errada, alguma coisa assim.
E nas outras eu fui reforçando mesmo, porque na minha redação de 2023 ela veio muito apagada. Então eu acho que eu posso ter sido apenada na questão de gramática, né? Porque ficou. Minhas vírgulas elas ficaram apagadas, tinha pingo no i que não apareceu e eu fiquei assustada com isso. Então isso meio que já me deixou prevenida, sabe? Para eu não fazer isso. Mas foi muito bom isso ter acontecido no segundo ano e no meu terceiro ano não aconteceu. Agora, não é o momento da exibição, mas, pessoal, a gente precisa concordar que a minha redação ela ficou muito linda. E eu falo assim, no sentido estético mesmo, porque eu fiz sem rascunho e, claro, rasura, gente, ela não vai te apenar, não vai tirar ponto na sua parte gramatical. Só que, gente, eu sinto que a minha redação ela divou muito, porque eu só tô com uma rasura e mal dá pra perceber se você olhar assim o texto por inteiro. Vou colocar aqui pra vocês. E eu amo muito essa redação, ela foi maravilhosa pra mim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer um texto tão bom e que tirou uma nota tão boa no Enem. Pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like, façam um comentário sobre o vídeo se vocês gostaram, se não gostaram. E compartilhem, me sigam no Instagram, _eduarda.serra. Um beijo pra vocês e deixe seu like. Tchau!